Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso de C# gratuito aqui do canal. E nessa aula nós vamos trabalhar em cima das ações. Veja que aqui na lista temos o botão de editar e excluir. Ao clicar em editar, é carregado o formulário para fazer a edição. Ao clicar em excluir, aparece a pergunta se de fato a gente quer excluir. Se a gente cancela, não acontece nada. Se a gente confirma, ele é removido ali da lista, beleza? E também tem aqui a ação de alterar o status. Se você clicar diretamente aqui no íconezinho, vai mostrar se você quer mesmo dar baixa nesse lançamento. Ao clicar em sim, ele automaticamente altera o status ali, atualiza os valores aqui embaixo de pago, pendente e vencido, de acordo, né, com o que você faz aqui nessa confirmação de alteração de status. Então esse vai ser o assunto dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bora lá! Bom, então eu vou começar fazendo aqui a parte da ação de alterar. E aí, se a aula não ficar muito grande, eu já faço também a questão aqui do status, marcar como pago, e a questão aqui de excluir, tá bom? Então, para fazer aqui o clique do nosso grid e executar alguma coisa, eu já mostrei em diversos momentos, né? Você vai entrar aqui dentro do código do formulário principal, vou fazer lá no final dele aqui, ó, antes das duas últimas chaves. Vou criar então a função. Essa função eu vou chamar ela de saídas, editar, e aqui dentro eu vou só dar um messagebox.show e vou colocar clicou, para eu saber, né, se de fato funcionou ou não. Eu sempre gosto de fazer esse teste inicial. Copio aqui o nome da função que eu quero executar e agora eu entro aqui, ó, no gerenciador de soluções, dentro da pasta grid, abro o elemento que tem a parte ali que monta o nosso grid da saída, nesse caso é o LST saída, e agora eu vou dar um clique duplo aqui no botão de editar. Aí eu chamo aqui a classe grid e chamo a função executar função. Eu passo o próprio controle e, entre aspas, eu passo o nome da função qual eu quero executar, tá bom? Agora, ao executar aqui, ó, dar um F5, qualquer um dos cliques que eu der em qualquer item ali dentro do meu grid, no botão de editar no caso, vai fazer com que ele execute. Olha lá, ó, clicou. Então já está funcionando. A chamada da função já está funcionando. Agora o que eu quero? Eu quero, quando eu clicar aqui, ó, seja aberto esse formulário com o ID aqui dentro e com todos os demais dados já carregados aqui para eu fazer a devida alteração, tá bom? Então, para fazer isso, eu preciso acessar agora o ID aqui desse elemento, mas eu não tenho esse ID. Vou fazer uma cópia aqui, ó, dessa data, vou segurar Ctrl, vou copiar ela, colocar ela bem aqui em cima no cantinho, diminuir aqui um pouquinho o seu tamanho, tá? Vou apertar F4, vou chamar ela de ID, show? E o text dela aqui, eu vou deixar ele vazio, para ele não nos atrapalhar agora nesse momento, né? E aqui na paginação dos dados, ó, da saída, eu vou procurar aqui as saídas paginação, aqui, ó. Eu vou verificar o seguinte, quando ele for mostrar a linha, além de pegar todas as demais informações, eu vou então pegar também o ID. Então, jogo no controle ID que eu acabei de criar, a coluna ID, que eu tenho que ver se ela existe aqui na nossa pesquisa. Ó. Vamos ver aqui na nossa busca. Cadê? Aqui, ó. Então, tá aqui. Se não tivesse o ID aqui, eu teria que colocar ele aqui, tá bom? Mas como já tem, eu não preciso colocar. Observe que agora, ao executar, e a gente mandar fazer a pesquisa, ó, ele vai trazer ali o ID, tá vendo? Ó, 525, 565, 569, 95 e assim vai. Então agora, quando eu executar, ó, eu posso colocar aqui essa mensagenzinha, colocando clicou, por exemplo, e colocar assim, olha, no ID, aí eu venho aqui concateno com o ID. Como é que eu faço para pegar o ID? Olha só, eu fiz uma mudança aqui na função executar dentro do módulo grid, quer ver? Ó? Eu vou vir aqui, ó, na classe códigos, dentro aqui da classe grid, tá? E aqui na função executar função. Eu fiz uma mudançazinha, no caso ela não tá aqui, ó. Eu vou colocar essa mudança aqui, ó. Se os argumentos eles forem iguais a nulo, aí eu vou criar aqui um argumento. Eu coloco assim, olha, argumentos é igual a new object, aí você coloca aqui o número 0, tá? E agora você coloca aqui o argumentos na posição 0, vai ser igual ao controle. Por que eu estou fazendo isso daqui? Coloca esse códigozinho aí no seu, tá? E já deixa salvo também no seu projeto modelo, tá bom? Por que fazer isso? É porque na hora que a gente for chamar a função, a gente não precisa mais passar aqui, ó,
vários e vários argumentos, como eu estava fazendo antes. Lembra que eu passava assim, olha, id.text, aí depois descrição.text. Eu não preciso mais disso. Eu posso só passar o próprio controle através aqui do this, que aí a função executar a função vai usar ele mesmo como parâmetro. Então, toda vez, a partir de agora que eu vou chamar essa função, eu só passo o this e o nome da função, só isso. Na função, ó, eu passo aqui a chamada, eu crio o próprio argumento, ó, lst saídas, aí eu chamo de lst. Então, esse this, que no caso é o próprio controle, lst saídas, ele vai entrar aqui como sendo o argumento. Aí, a partir de agora, eu posso pegar por aqui, ó, eu pego o id, tá vendo, ó, na propriedade text. Se eu quiser pegar outro, ó, eu pego a descrição na propriedade text, e por aí vai. Então, não preciso mais ficar passando aquele monte de argumentos que eu passava. Olha só, isso aqui eu descobri recentemente, tá? Uma melhoria, e estou aplicando aqui junto com você. Programação é isso. Você começa de um jeito, vai evoluindo, vai melhorando a cada dia. Observe que agora, ao executar e clicar ali no botão, ele vai continuar funcionando da mesma maneira, só que agora de um jeito mais simples. Olha lá, ó. Vamos ver aqui, ele está dando um erro. Argumento 0. Aqui, na verdade, esse new object aqui, ó, ele não existe, tá? Porque o objeto aqui ele já foi criado. Então, eu venho aqui, ó, apago esse new object, mas deixo o posicionamento aqui da posição 0. Então, o que eu estou fazendo? Eu crio uma nova posição dentro do array e adiciono o controle nessa posição. Eu vou agora parar o código e vou executar novamente e agora sim vai funcionar. E aí, como eu deixei aqui, ó, da maneira como tá, se o argumento for igual a nulo, não vai prejudicar o que a gente já fez para trás, tá bom? O que já fizemos para trás vai continuar funcionando de boa, mas daqui para frente a gente vai ter uma melhoria na maneira como vamos chamar esses cliques aqui agora. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui e vou clicar no botão, olha lá, ó. Clicou no ID 525, clicou no ID 626. Próximo passo agora, que eu já tenho aqui o ID sendo capturado, deixa eu só fechar aqui o grid para a gente continuar, é fazer aqui dentro do formulário a abertura do formulário saída com o ID carregado lá dentro. Então, para abrir o formulário saídas, ó, eu vou chamar funções, a classe funções, chamo a função modal, mando abrir aqui o formulário saída, certo? Ó, dessa forma. Observe que agora, ao executar, e se a gente vier aqui, ó, fazer uma pesquisa e então clicar no botão editar, tá abrindo o formulário. Falta eu pegar o ID que eu cliquei e jogar ele aqui. E aí, eu fiz no formulário da entrada, vou fazer da mesma maneira, que é o seguinte, aqui no formulário de saída, eu vou criar um argumento dentro do método construtor. Então, eu vou dar um clique duplo aqui, também dou um clique duplo aqui, ó, na barra superior do formulário, e aqui em cima, no começo de tudo aqui, ó, posso clicar aqui com o botão direito, remover e classificar os usos. Aqui dentro do construtor, eu vou criar aqui um argumento, vai ser do tipo texto, vou chamar ele de id, e eu coloco que ele vai ser igual a vazio, porque se eu não coloco ele igual a vazio, eu não consigo, os códigos que eu já escrevi para mandar abrir esse formulário não vão funcionar, porque nesse caso é um argumento opcional, quando eu não passar não vai ter problema. Agora aqui, ó, eu pego o elemento txt_id, o texto dele, e jogo o id lá dentro. Observe que agora então, ao executar, vai continuar funcionando da mesma maneira. Veja que se eu clicar aqui, ó, no botão de adicionar, continua funcionando. O ID vem vazio, afinal de contas aqui eu não passei ID. Mas se eu vier aqui fazer uma pesquisa e agora clicar no botão em qualquer um deles, aí sim ele abre com o ID ali dentro. Ó. Na verdade ele não abriu com o ID ali dentro, né? Vamos ver aqui qual foi o motivo que ele não abriu. txt_id, o text vai ser igual aqui ao ID. E aqui ele não abriu porque na hora que eu mandei chamar aqui a função, ó, eu não passei qual é o ID. Então eu venho aqui e passo, olha, lst.id.text. Agora sim, ele vai pegar o ID da linha qual eu cliquei e vai jogar dentro aqui do formulário. E aí, desse modo agora, eu consigo o resultado esperado, que é abrir o formulário já com o ID ali dentro. Show? Uma vez que eu tenho o ID aqui dentro, eu posso chamar a função pegar dados, que é do STurbo. Então aqui, ó, no formulário saídas, tá? No formulário saídas, na abertura dele, então eu vou dar um clique duplo aqui, ó, na barra superior, eu venho aqui e chamo a função, ó, mysql.pegar dados, aí eu passo qual é a tabela lançamentos, qual é o elemento que vai receber os dados, é o próprio formulário, e qual é o controle que vai ter o ID para fazer o carregamento.
Pronto, já tenho aqui tudo o que eu preciso. Desse modo, então, ao executar, observe que ele já vai trazer os dados já carregados para fazer a devida alteração. Tá vendo? Ó? Veja que, como ele está aqui vencido e não está marcado como pago, esse elemento aqui não veio pago. Deixa eu pegar um aqui que está pago, ó. Vou fazer uma pesquisa pelo pago, vou clicar, olha lá, ó, ele já veio aqui como pago. Então, tá tudo funcionando aqui. Se eu selecionar e mandar alterar, clicar aqui, ele vai fazer a alteração. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar R$ 500. R$ 500. Vou salvar, olha lá, ó, alterado com sucesso. Quando eu fechar, observe que ele não atualizou os dados aqui, né? Mas eu quero que ele atualize. Ó. Se eu clicar de novo e clicar agora lá, ó, R$ 500, porque a busca foi refeita. Então, vou fazer o seguinte, ó. Quando eu mandar, através aqui, ó, do formulário principal, abrir o modal, após abrir o modal, eu chamo as saídas busca geral novamente. Aí, desse modo, toda vez que eu editar, após fechar o formulário, ele vai atualizar a pesquisa. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui setembro, vou atualizar esse daqui, ó, vou colocar R$ 100 e vou salvar, ok? E agora eu vou fechar. Observe lá, está 6807. No momento em que eu fechar, ele atualiza para 100, beleza? E aqui, essa questão de editar, nós vamos ter um pequeno probleminha que eu vou ajustar agora. Por exemplo, se eu estiver na última página e eu alterar essa opção aqui, por exemplo, uma linha da última página, quando eu fechar o formulário, ele vai automaticamente refazer a pesquisa, né? E veja que ele vai voltar para a primeira página novamente. Eu não quero isso. Eu quero que, quando eu estiver alterando, ele faça a busca, mas ele não mexa na página, porque eu quero ver a informação sendo atualizada, independente da página qual eu estiver, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, dentro aqui da função saída busca geral, eu vou segurar Ctrl e vou clicar aqui, eu vou criar aqui um argumento que eu vou chamar do tipo verdadeiro, ou então falso, e eu vou chamar ele de, vamos chamar aqui, como é que eu vou chamar? Vou chamar de primeira página, sei lá, primeira página, né? E aí eu vou dizer que esse argumento, primeira página, ele vai ser como padrão verdadeiro, tá? Agora, aqui embaixo, ó, quando eu chamar o clique da primeira página aqui, eu vou fazer o seguinte, se esse argumento chamado primeira página, se ele for igual a verdadeiro, beleza, chama o clique da primeira página. Caso contrário, chama as saídas paginação, porque aí só vai paginar os dados, não precisa clicar no botão da primeira página. Aí com isso eu consigo aqui o resultado que eu quero, que é esse daqui, ó. Deixa eu só testar uma última vez aqui pra gente ver, ó. Eu entro aqui em contas a pagar, faço aqui uma pesquisa qualquer, vou lá para a última página, vou pegar esse aqui mesmo, conforme eu falei, vou alterar ele, por exemplo, para, sei lá, R$ 150, e agora eu vou mandar salvar. Veja que eu estou na página 20, tá? O total ali, ó, 110,78. Quando eu fechar, automaticamente ele voltou para a primeira página, porque eu não passei o parâmetro falso aqui, ó. No saídas editar, quando eu chamar a busca, eu vou passar aqui falso, para ele não voltar para a primeira página. Aí agora sim ele vai fazer o que eu quero. Eu vou testar de novo, ó. Vou vir aqui, vou pesquisar de novo, vou ir para a última página, vou vir em alterar, vou colocar aqui agora apenas R$ 10 e vou salvar de novo. Quando eu fechar, observe que ele se manteve aqui e atualizou a informação aqui para mim, beleza? Agora a gente pode fazer aqui ou a opção de excluir ou a opção de alterar aqui o status. Vou fazer a opção de excluir, beleza? Para a gente fazer o excluir, eu não vou excluir de fato, tá? Eu vou alterar a coluna situação lá no banco de dados de ativo para cancelado. E uma vez que a gente fizer isso, não vai ter como desfazer, não vai ter como o usuário final desfazer, tá? Aqui através do sistema, ele vai ter que lançar de novo. A informação vai ficar lá no banco, mas não vai ter como desfazer. Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar essa mesma estrutura aqui, certo? Vou chamar aqui, ao invés de saída editar, eu vou chamar de saídas excluir. Aqui eu vou apagar isso aqui por enquanto, ó. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer. Vou copiar essa macro aqui, ó, essa função, entro aqui dentro do nosso LST listas, o botão aqui de excluir, eu vou dar um clique duplo nele, e vou então chamar aqui a mesma lógica ali de cima, ó, grid, ponto, executar a função, passo o próprio controle, e passo
a função. Aí não preciso mais me preocupar em passar aqui, igual eu já falei, né? Passar aqui um array com o controle D com a propriedade text. A própria função executar a função, ela vai passar o controle como argumento. E aí, como eu já disse, eu consigo acessar ele por aqui através da variável lst. Show? Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma pergunta primeiramente. Ó, se após perguntar aqui o meu usuário, então eu vou colocar funções.pergunta, aí aqui dentro eu vou colocar o texto da pergunta. Se o usuário falar que não, então eu vou dar um return. Se ele falar que sim, vai seguir o código aqui abaixo. Então, só para testar, eu vou escrever message box e vou colocar assim, olha, o código prosseguiu, de modo que eu teste, né, se o código veio até aqui ou não. Então, se eu vier aqui agora e executar e clicar aqui no botão de cancelar, quer ver, ó? Clicar aqui no botão de cancelar, olha lá, ó, ele deu a pergunta, se eu coloco que não, não deu a outra mensagem, se eu coloco que sim, ele deu a mensagem, ó, código prosseguiu, beleza? Agora, no lugar desse código prosseguiu, eu vou colocar a regra para poder fazer o cancelamento. Aqui dentro eu vou colocar assim, ó, eu vou abrir aqui um cifrão, e vou colocar deseja de fato excluir, aí eu posso colocar assim, ó, vou colocar 2 pontos, ou então /r/n, para dar uma quebra de linha. Aqui eu vou colocar, tipo, ó, descrição, 2 pontos, aí eu abro e fecho chaves, pego o elemento lst, pego a descrição da linha selecionada, pego o text. Aí se você quiser colocar mais informações, você pode ir colocando, ó, por exemplo, /r/n para dar mais uma quebra de linha. Vou colocar vencimento, aí vem aqui, coloco, abro e fecho chaves aqui, pego a linha, pego o elemento vencimento e pego o text. Aí assim, eu não vou colocar, mas eu vou colocar só o valor aqui, ó, /r/n, valor, aí dá um espacinho aqui, e vou colocar aqui de novo, ó, chaves, lst.valor.text. Aí você pode colocar aí as informações conforme você desejar, tá bom? Uma vez que eu falar que não quero, ele vai retornar, quando eu clicar em sim, ele vai prosseguir. Então, para poder cancelar, eu vou pegar o SQL, vou escrever assim, olha, atualize, eu vou dar aqui o cifrão, atualize os dados dentro da tabela lançamentos, definindo o campo situação para cancelado, onde o ID for igual, aí eu abro aqui chaves e pego o ID na propriedade text. Então esse vai ser o SQL, ó. Atualize a tabela lançamento, alterando ou definindo o valor do campo situação para cancelado, onde o ID for igual ao ID daquela linha em questão. Aí depois eu venho aqui e mando executar esse SQL, dessa forma aqui. Eu posso vir aqui, ó, chamar a busca novamente para ele atualizar os dados, certo? Venho aqui agora e faço posso dar a mensagem, né, de excluído com sucesso, então eu pego aqui, ó, funções.msg, ok? E aqui eu coloco, vamos colocar assim, olha, lançamento excluído com sucesso. Aí se você quiser até repetir, né, essa parte aqui, ó, descrição, tal, você pode copiar isso aqui tudo, ó, do jeitinho que tá aqui, tá vendo? Copia, vem aqui embaixo, abre um cifrão aqui, ó, cola, aí você vem aqui e coloca assim, excluído com sucesso. Aí abaixo você pode dar aqui uma /r/n e cola o restante aqui, ok? Aí vai mostrar a mensagem que foi excluído com sucesso e qual foi ali as informações da exclusão. Então, desse modo, ao executar aqui, ó, veja aqui, ó, vou vir aqui, vou clicar no botão, primeiro vou fazer uma pesquisa qualquer, vou excluir esse primeiro aqui, ó, clicar no botão excluir, olha lá, ó, ele veio com a informação, ó, descrição, tá aqui, vencimento, ó, 9/9, aqui, ó, 9/10 na verdade, e o valor, R$100. Se eu coloco que não, não acontece nada, se eu coloco que sim, ele atualiza, ó, veja que não existe mais lá, ó, agora ele tá dizendo, ó, qual foi a informação que foi excluída com sucesso, e observe que ele não mais está aparecendo lá. Show? E aí não vai ter como desfazer, embora aqui no banco de dados ele vai ficar como cancelado, mas o usuário final não terá acesso aqui. Agora, para fechar essa aula, vamos ver essa questão aqui, ó, do botãozinho de pendente aqui, ou então pago. Eu quero, quando eu clicar aqui, alterar o status de pago para, no caso lá na coluna pago, né, de S para N, ou vice-versa, né, de N para S, se for o caso de ser algum que já está pago aqui, ó. Show? Primeira questão que eu vou fazer vai ser acessar o elemento da lista de saídas, vou clicar aqui no íconezinho,
eu vou apertar F4 e vou mudar a propriedade cursor para hand, aqui ó, que significa mãozinha, né? Que aí, mãozinha não, mão. Quando eu executar e vir aqui e passar o mouse em cima, ó, ele vai ter ali o íconezinho da mãozinha, beleza? Agora eu vou copiar aqui essa função de excluir, que vai ser basicamente a mesma coisa, só que a gente vai alterar outra informação. E aqui eu vou chamar de saídas, vamos chamar de saída status, show? Aí eu copio essa função aqui, venho no elemento, onde eu tenho o botão, dou um clique duplo nele, chamo aqui a classe grid, chamo a função executar a função, passo o this e passo essa função aqui em questão. Agora o que a gente vai fazer? Essa função saídas status aqui, eu não vou fazer a atualização da tabela lançamento para o campo situação não. Eu vou fazer para o campo pago, beleza? E o valor aqui, ao invés de cancelado, vai ser a letra S para quando a gente estiver marcando como pago, ou a letra N para quando a gente estiver, por um acaso, desmarcando como pago. A gente também vai fazer essa questão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa pergunta, depois a gente coloca uma pergunta mais descritiva. Vou apagar também essa mensagem daqui, ó. Depois eu coloco uma mensagem mais descritiva. Por enquanto, vamos deixar apenas o código. Como é que eu vou saber se eu devo colocar a letra S ali, ou então a letra N? Vai depender de o que já está dentro do controle. Quer ver? Deixa eu executar aqui, que aí eu vou te mostrar, olha só. Vou fazer aqui uma pesquisa e vamos dar uma analisada nos dados aqui. Olha só, aqui está pendente. Se aqui está pendente, lá no banco de dados, o campo pago, ele está igual a N maiúsculo, beleza? Se tiver, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu acho algum pago, olha só, aqui está pago, certo? Se aqui está pago, lá no banco de dados, o campo pago lá está igual a S. Então, toda vez que aqui tiver escrito pago, é porque lá no banco está S. Se aqui tiver escrito pendente ou então vencido, é porque lá no banco está N. E aí eu tenho que trocar para o contrário, né? Então, vou fazer o seguinte, olha. Vou criar uma variávelzinha aqui, vou chamar ela de pago. E aí, ou então não, vou chamar de pago não, vou chamar de valor. No caso, seria o valor que vai ser salvo no banco, tá? Inicialmente, eu vou deixar ele vazio. Aí, vou colocar assim, olha, se dentro da minha linha modelo, né, representado pela variável LST, o elemento situação, que é onde vai aparecer o texto pago, pendente ou vencido. Se o texto dele está igual a pago, aí a variável valor vai ser igual a N. Por que vai ser igual a N? Se já está pago, é porque eu quero trocar para não pago, beleza? Agora, caso contrário, aí o valor vai ser igual a S. Por que igual a S? Se não está pago, então eu quero mudar ele para pago. E aqui onde eu tenho essa letra N, eu abro e fecho chaves, ó, e passo essa variávelzinha do valor. Então, ora vai estar N, ora vai estar S. Vai depender do texto que está no campo situação daquela linha qual eu cliquei. Então, vamos ver se vai funcionar. Eu vou executar e veja que automaticamente, quando eu clicar em algum elemento, ó, vou pegar aqui a busca, quando eu clicar aqui no íconezinho, ele tem que fazer a troca. Olha lá, ó, trocou para pago. Se eu clicar de novo, ele volta para pendente. E observe que aqui embaixo ele atualiza todos os valores, ó, porque à medida que eu clico, ele automaticamente chama a função de busca, tá vendo? Deixa eu ir lá para a última página, por exemplo, ó, vou marcar esse daqui que está vencido, ó, olha lá, pago. Agora, se eu desmarcar, ele volta ao status anterior. Agora, você pode, se você quiser, colocar aqui, fazer uma pergunta. Por exemplo, ó, colocar assim, se a letra, vamos fazer qual vai ser a nossa pergunta. Vou criar uma outra variávelzinha aqui, e ela vai ser a nossa... Ou então vou fazer a pergunta diretamente aqui dentro, ó. Eu vou abrir aqui uma chave, fecho ela aqui, ok? Abro outra aqui e fecho ela aqui. Porque eu quero fazer duas perguntas. Quero colocar assim, olha, se a pergunta... Aí eu pego aqui a classe funções, né? Ó, funções, ponto, pergunta. Se o usuário responder que não quer, então eu vou dar um return. Show? Aí eu copio e colo aqui embaixo. Agora, qual vai ser a pergunta para quando eu estiver alterando ele para N, ou seja, não pago? Vamos colocar assim, deseja, vamos colocar o que? Remover, retirar, cancelar a baixa dessa despesa. Aí você pode fazer a mesma coisa que eu fiz ali no excluir, tá? Você pode colocar aqui um cifrão, caso você queira, ok?
Aqui você pode colocar uma quebra de linha, ó, /R/N, e aí você coloca, por exemplo, despesa, 2 pontos, espaço, aí você abre e fecha chaves, aí coloca LST, ponto, descrição, e aí você vai colocando conforme você quiser. Por exemplo, vamos colocar mais uma vez, /R/N para dar outra quebra de linha, e aqui eu vou escrever o valor apenas, aí você coloca aí o que você quiser, aí eu dou um espacinho aqui, ó, abre chaves, LST, ponto, valor. Aí aqui eu coloquei errado, validade é o valor. Pronto, e eu pego o text desse campo. Aí, na hora de mostrar a mensagem de baixa cancelada, né, ou atualizada, a gente vai ter que fazer um if também. Vou então copiar isso daqui, ó, Ctrl C, venho aqui embaixo, colo aqui no lugar dessa linha, Ctrl V. E aqui, ao invés de cancelar, eu vou colocar deseja dar baixa para essa despesa, ou nessa despesa, né? Enfim, eu sou péssimo para escrever essas mensagenzinhas, tá? Mas vamos ver só se esse primeiro momento aqui, ele vai funcionar. Eu acho que a gente nem precisaria mostrar a mensagem de baixa realizada com sucesso, porque no momento em que a gente clica, ele automaticamente atualiza. Quer ver? Ó, vou clicar. Olha lá, ó. Deseja dar baixa nessa despesa, porque aqui não está como pago, ou seja, eu estou dando baixa. Aqui veja que ele deu um erro, ó, System Windows Form Label.txt. Vamos ver o porquê. Fechar aqui. Vou entrar aqui, ó. Faltou eu pegar aqui a propriedade text da label, tá? Faltou eu pegar aqui. Show? Desse modo, então, agora vamos testar novamente se vai funcionar. Vou vir aqui, ó, fazer uma pesquisa. Vou clicar de novo. Olha lá, ó, deseja, tal, valor. Ok, vou colocar aqui não. Ele não fez nada. Vou colocar aqui sim, olha lá, ele já deu a baixa. Se eu clicar de novo em um que já está pago, ó, olha lá, deseja cancelar a baixa dessa despesa. Aí tem o nome da despesa e tem aqui o valor. Se eu coloco não, nada acontece. Se eu coloco sim, ele faz aí a mudança, tá? Então, com isso, eu finalizo aí essa aula. Eu só vou pegar aqui, ó, esse elemento dentro da lista, que no caso é o nosso ID, que está aqui no cantinho escondido. Eu vou apertar F4 e a propriedade visible dele, eu vou alterar para falso, para ele não aparecer também na hora que a gente estiver executando o código aqui de fato. Veja que agora a nossa lista ela está sem o caracterezinho do ID que estava aparecendo aqui no cantinho. Agora sim, tudo nessa página já está ok, faltando apenas a parte aqui do relatório, qual vamos fazer aí na nossa próxima aula. Se você chegou até aqui, dá uma moral para o canal. Deixa o seu like, escreve um comentário, compartilha o vídeo aí para outras pessoas, para outros grupos que você participa sobre C#, sobre programação, tá bom? Forte abraço, vejo você na próxima aula.